Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho de algumas ideias de livros que eu li e que estou lendo e eu queria criar aqui uma narrativa e depois deixar que vocês, baseado nessas ideias, pudessem criar seus próprios conceitos, suas próprias narrativas, ou talvez despertar em um ou outra pessoa o interesse dessas grandes obras literárias, filosóficas, obras clássicas, que têm um conteúdo riquíssimo e que nos faz entender um pouco mais sobre o que se passa conosco, sobre nossas vidas, sobre a atualidade, sobre tudo em geral. Filosofia. Filo, amor. Sofia, sabedoria. Amor pela sabedoria. E eu acho que isso já é um bom começo. Então eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre Atenas, Platão, eudaimonia. Atenas, 2400 anos antes de Cristo. Um lugar compacto. Naquela época ali Atenas tinha apenas 250 mil habitantes. É quente na maior parte do ano. Foi lá que viveu um dos maiores filósofos da história, Platão. Nascido em uma prominente e rica família da cidade, Platão dedicou sua vida a um objetivo. Ele queria fazer com que as pessoas atingissem um estado que ele chamava de eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade, excelência. Platão escreveu 36 livros, todos diálogos, todos baseados em cima de discussões imaginárias que tinha como protagonista principal o seu mestre e grande amigo Sócrates. Sócrates morre, foi obrigado a tomar cicuta, envenenado no julgamento, não deixa nenhum livro escrito. Tudo que sabemos de Sócrates vem através do seu pupilo Platão. Ele escreveu grandes obras, entre elas estão A República, o qual estou lendo, um livro muito bom, aconselho, O Banquete, As Leis, Mênon e a Apologia. Platão, ao longo da sua vida, ele desenvolveu grandes ideias. E essas ideias é que eu queria compartilhar também aqui com vocês. Primeira ideia de Platão: pense mais. Segundo Platão, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Pois é, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Perdão. Às vezes apenas seguimos o que os gregos chamavam doxas, opiniões populares ou senso comum. E na maioria das vezes, segundo Platão, esse senso comum, na maioria das vezes, é cheio de erros, é cheio de preconceitos, superstições, coisas do tipo de a voz do povo é a voz de Deus, a chave da felicidade é a riqueza, gato preto em uma encruzilhada dá azar, coisas desse tipo. A resposta de Platão em relação a isso seria: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, faça um estudo de caso em você mesmo. Se autoanalise. Olhe para dentro de você.
Se você quer mudar o mundo, comece a mudar a si mesmo. Comece a criar narrativas baseado na sua vida, nos seus princípios, nos seus costumes. O que você pode fazer para melhorar-se. E melhorando, você pode começar a mudar as pessoas que te cercam. Todas as noites antes de dormir, inquira-se a si mesmo se aquilo que você fez durante daquele dia foi, na maioria do bom, atitudes boas, que estão ligadas à beleza, ou atitudes ruins, que estão ligadas à feiura. E baseado em cima dessas respostas, você pode trabalhar para que amanhã você seja melhor do que foi hoje. E assim, dia após dia, você pode seguir buscando a exuberância. E quando você está comprometido com a exuberância, você automaticamente compromete-se a dar o melhor de si. E dando o melhor de si, o sucesso é inevitável. E aí, você começa a mudar a si mesmo, você começa a fazer o que Platão falava, o que Sócrates criou toda a sua filosofia em cima desse princípio, conhece-te a ti mesmo. E nesse momento, você vai começar a perceber que as pessoas à tua volta começarão também a mudar, talvez. Porque muitas vezes você está servindo de exemplo para outras pessoas e não sabe. Então, cada ato nosso pode modificar o meio em que vivemos. Então, devemos sempre sujeitar as nossas ideias ao exame da razão, ao invés de deixá-las serem controladas pelo sentimento. Segundo Platão, ser conduzido pelo sentimento é como ser arrastado por uma manada de cavalos. A razão tem a função primordial de administrar a emoção. Platão dividia o mundo da razão e o mundo das ideias. O mundo das ideias ligado ao plano espiritual, o mundo da razão ao plano físico. A razão, o plano físico, é provisório. A ideia, o mundo das ideias, está ligado ao plano espiritual. Esse sim é o plano real, é o plano duradouro. Em homenagem ao seu mestre e amigo Sócrates, esse método é chamado de método socrático. Você pode praticar consigo mesmo ou com outra pessoa. Ou seja, a razão tem como função primordial administrar a emoção. Nós devemos controlar os nossos sentimentos, trabalhar isso em nós, conhecendo a nós mesmos, trabalhando as nossas falhas e aperfeiçoando as nossas aptidões, as nossas virtudes e controlando o belo e o feio, né, que existe dentro de cada um de nós. A segunda grande ideia de Platão era: deixe seu parceiro amoroso mudar você. Isso soa estranho, eu sei. Soa estranho se você pensar que o amor é encontrar alguém que ame você justamente do jeito que você é. Não é isso justamente que Platão quer dizer aqui. Segundo Platão, a pessoa certa nos torna excelentes,
Ou seja, um completa o outro. E um aprende com o outro. Isso sim é o que ele quer dizer. Deixe seu parceiro amoroso mudar você. Ou seja, se você é uma pessoa organizada, tranquila, responsável, o outro é uma pessoa sincera, corajosa, amigável. Um vai completar o outro, um vai ajudar o outro. Cada um tem suas qualidades e cada um tem seus erros. E um, ajudando o outro, vai colaborar para que as qualidades se sobreponham contra os erros. Porque quem ama vai se modificando. Porque ninguém quer cometer um ato errôneo, onde sabe que aquilo ali vai machucar aquela outra pessoa, vai ferir aquela pessoa. Então a gente vai nos auto ajudando, a gente vai através de uma ajuda, de um aprendizado, de um sistema de aprendizado, onde um vai aprendendo com o outro. E aí vamos nos moldando e vamos tornando essa vida fácil de ser vivida. Porque uma vida a dois, todo mundo sabe disso, não é nada fácil. Mas é uma troca. Você dá e recebe. A terceira grande ideia, desvendar a mensagem da beleza. O que era beleza para Platão? Coisas belas nos mostram as verdades sobre a vida. Não a beleza no sentido que vemos hoje. A beleza física, as curvas perfeitas. Não essa beleza. Pois essa beleza é provisória. Essa beleza irá passar. Essa beleza se acaba. E no final o que fica são os princípios éticos e morais, as grandes virtudes, a pessoa, o corpo físico, essa beleza física que tantas pessoas, né, colocam como primordial, isso se acaba. Então, para Platão, a beleza era a gentileza, a harmonia, o equilíbrio, a paz, a força, a determinação, a coragem. A beleza educa as nossas almas. A beleza é algo que completa e que vai além das relações além das acepções físicas, além da estética. A feiura também é importante. Ela nos mostra características distorcidas, que às vezes que às vezes nos passam despercebidas. A feiura para Platão seria a altivez, a arrogância, o dolo, a injúria, o preconceito, a maledicência, a fofoca, a ira. Quarta lei, reformar a sociedade. Platão queria criar uma sociedade ideal, baseada nos costumes éticos e morais. E isso estou vendo no livro A República. Ali ele queria criar realmente um estado perfeito, um estado ideal. Como fazer uma sociedade ter mais pessoas cheias de eudaimonia? Ou seja, felicidade, excelência. Como fazer isso? No seu livro, como eu falei, A República, é falado justamente disso.
No segundo livro, ele fala até sobre o mito do Anel de Giges e coisa e tal. Segundo Platão, as pessoas que admiramos, ok, influenciam as nossas condutas. Então tenha muito cuidado com quem você admira, quem você retira como seu herói. Ou seja, tenha cuidado na escolha dos seus heróis e admiradores, pois eles influenciam o seu modo de pensar, as suas condutas, e podem ou te ajudar ou te atrasar. Então tenha muito cuidado. Segundo Platão, é como eu falei aqui, vou repetir. Segundo Platão, as pessoas que admiramos influenciam as nossas condutas, o nosso campo de visão. Por isso, maus heróis influenciam o nosso caráter, as nossas condutas, convicções. Por isso, segundo ele, as celebridades deveriam ser pessoas sábias e boas, que nos impulsionem ao bem, ao belo. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., Chico Xavier, o próprio Platão, Sócrates, Aristóteles. Pessoas essas que apresentam modéstia, simplicidade, aversão aos holofotes, profunda experiência. Ele também queria o fim da democracia em Atenas. Sim, ele queria o fim da democracia em Atenas. Ele não era louco. E tampouco Platão defendia a ideia de uma ditadura. Tudo que ele queria era que não acontecesse isso que estamos vivenciando hoje em alguns países do mundo. Diga-se de passagem, no nosso próprio Brasil. Ele não queria trocar a democracia pela ditadura. Apenas gostaria que as pessoas aprendessem a pensar profundamente. Ou seja, tornar-se filósofos. Ter amor pelo conhecimento. Pensar mais. Refletir em cima de cada decisão a ser tomada. Segundo Platão, o mundo só vai dar certo quando os reis se tornem filósofos, ou seja, quando os reis se tornarem filósofos, ou os filósofos se tornarem reis. Então, é importante aprofundarmos os nossos conhecimentos, pensar muito antes de confirmar o nosso voto. Pois uma atitude impensada pode ter consequências fatais doravante, como o que estamos vivenciando hoje. O Brasil atingindo mais de 20 mil mortos. Então, vamos nos aprofundar cada vez mais dentro do conhecimento, buscando informações, não acreditando em tudo que nos é repassado e engolirmos isso de goela abaixo,
achando que isso é a verdade absoluta. Não existe verdades absolutas. Tudo pode ser bastante relativo. Tudo depende do ponto de vista que você analisa uma questão. E o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Então, antes de votar, antes de tomar uma decisão, pense bem, analise as questões, aprofunde-se sobre os assuntos, estude mais sobre a política do seu país, sobre o regime político que rege aquele país que você adotou para viver, que você escolheu para viver, para educar seus filhos, para crescer, para reproduzir. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. 22 de maio de 2020. Obrigado. E se gostou, deixa teu like aí. Valeu!